Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Dando sequência às nossas aulas, nossas videoaulas, hoje nós vamos trabalhar a revisão de uns conceitos básicos, né, da língua portuguesa. Lembrando que vai ser em sequência, tá bom? Para a gente ir pegando o fio da meada. Então, acompanhe comigo a leitura dos slides e boa aula a todos. Nos direcionando para os tópicos que serão abordados, tá bom, pessoal? Iniciando pelo tema da unidade 1 do livro didático da editora EDB, Conhecimento em Construção. Dentro dessa unidade, nós trabalhamos tópicos, né, que vão ser revistos agora, certo? Que iniciaremos pelo primeiro, que é língua e interação, comunicação e linguagem, a relação da comunicação, né, a diferença quando há comunicação, quando não há, e a linguagem, os tipos de linguagem, quem usa a linguagem são só os seres humanos, né, os animais não usam, e por aí vai. O tópico 2, língua e fala, né, a diferença clara vista entre a língua, né, com o sistema linguístico, e a fala, que é própria, individual de cada pessoa. O tópico 3, as concepções de língua, né, tipos de língua. 4, língua falada e língua escrita. Então, são coisas que a gente vai ver pela explicação de um autor renomadíssimo, Markuski, que são coisas diferentes, tá? 5, língua e adequação da linguagem. O 6, comunicação verbal e não verbal. E 7, percepção do artístico. Certo? Lembrando que todos esses tópicos foram trabalhados em sala de aula e aqui nós estamos só revendo, né, nos apropriando cada vez mais desse conteúdo, tá bom? Adiante. Bom, indo para o primeiro tópico, né, língua e interação, comunicação e linguagem. Lembrando que comunicação, nós trabalhamos em sala, né, quais são os elementos da comunicação, o que é necessário para haver comunicação, né, o emissor, a mensagem, o receptor, o código, o referente, o contexto, certo? Todos esses são elementos da comunicação. E a linguagem, que é um sistema específico, né, dos seres humanos. Então acompanhe a leitura aí comigo. Os seres humanos são seres comunicativos que interagem com seus semelhantes por meio da linguagem. A linguagem é um sistema organizado de sinais que serve como meio de comunicação e de interação entre os indivíduos. Sem linguagem não há comunicação. Então, para ficar mais claro, eu gostaria que vocês acompanhassem comigo esse vídeo bastante esclarecedor, certo? Quem puder também anotar alguns conceitos seria interessante. Comunicação e linguagem. Nós, seres humanos, como seres sociais, possuímos a capacidade de nos relacionar com outros seres humanos e de interagir com eles. Transmitimos informações, tomamos decisões e influenciamos nas decisões alheias. Expressamos sentimentos, firmamos compromissos. Em função disso, necessitamos nos comunicar. Para nos comunicarmos, utilizamos a linguagem, que é uma capacidade exclusivamente humana. Os animais têm a propriedade de se comunicarem, mas não têm uma linguagem, isto é, não têm um sistema organizado de sinais que permite a comunicação entre os indivíduos. A linguagem é uma capacidade comum a todos os seres humanos e pode manifestar-se de diferentes maneiras, por meio de gestos, olhares, expressões corporais, símbolos e, principalmente, por meio das palavras. A linguagem pode, então, ser classificada em linguagem verbal e linguagem não verbal. A linguagem não verbal está presente em toda mensagem que não é expressa por meio de palavras, mas por imagens, gestos ou outros recursos,
como vemos nas sinalizações, por exemplo. Já as palavras faladas ou escritas constituem a chamada linguagem verbal. A linguagem verbal, expressa pela fala e pela escrita, é conhecida como língua e é um fenômeno social, utilizado por um grupo de indivíduos, membros de uma comunidade. Conhecer uma língua é algo essencial e valioso. É o que caracteriza uma cultura e seu povo. É o que orienta a existência social dos indivíduos e permite que eles pensem, se comuniquem e interajam. Um vídeo bastante explicativo, né, e claro sobre os conceitos de comunicação e linguagem. No que diz respeito à comunicação, vamos marcar aqui C para as afirmativas certas e E para as erradas. Bom, sinais sonoros e físicos são formas de comunicação animal, mas não se caracterizam como linguagem. Ora, para ser linguagem, a gente precisa de uma padronização, um sistema linguístico específico, certo? Então, a gente pode diferenciar, né, os sinais sonoros e físicos de formas de comunicação animal, porque a comunicação, ou a linguagem, ela é própria do ser humano, certo? Então, essa afirmativa é correta. Tudo bem? A linguagem é uma característica específica da comunicação humana, né? Se eu marquei a primeira, né, que a comunicação animal não se caracteriza como linguagem, então a linguagem sim é uma característica específica da comunicação humana, certo? Sinalizações do trânsito são expressas tanto em linguagem verbal quanto não verbal. É uma linguagem? Há comunicação? Há um sistema linguístico específico nesse exemplo? Sim, correto. A capacidade de comunicação é exclusiva dos seres humanos? Sim ou não? Não. Deixando claro que nós estamos falando de comunicação, tá? Então, a primeira afirmação aqui disse que os sinais sonoros e físicos da comunicação animal, né? Então, a comunicação, por isso que comunicação não é exclusiva dos seres humanos, tá bom? Então, por isso que essa afirmação é errada. E o último, gestos e expressões físicas são formas de comunicação humana, mas não são exemplos de linguagem. São exemplos de linguagem, tá? Por mais a gente está falando aqui de comunicação humana, então é linguagem. Então a afirmativa está incorreta. Tudo bem? Claro? Passando para o próximo tópico, né, os conceitos de língua e fala. E para compreender melhor o que é língua e sua distinção em relação à fala, vamos ver um vídeo, né, e acompanhe comigo aí, por gentileza. Lembrando que se quiser fazer anotações sobre o vídeo, é bastante interessante, ok? Língua e fala. Uma das concepções de língua a define como um código usado para a expressão do pensamento. Nessa concepção, a língua é produzida mentalmente de maneira individual, sob a organização lógica do raciocínio, e as atividades comunicativas se realizam independentemente das circunstâncias situacionais, sociohistóricas, culturais e políticas em que ocorrem. Entretanto, essa não é a única concepção possível de língua. A língua pode ser definida também como um conjunto de códigos que servem essencialmente para a troca de informações, ou seja, a língua é um instrumento de comunicação. Apesar dessa diferença de concepção,
Os seguidores dessa corrente também acreditam, à semelhança dos que concebem a língua como expressão do pensamento, que a atividade comunicativa independe do contexto de realização dos atos de fala. Mais recentemente, surgiu uma concepção de língua que a considera como uma atividade social não somente usada para expressar o pensamento ou comunicar, mas também para realizar ações por meio da interação social dos indivíduos. Essa concepção difere das anteriores, porque leva em conta as situações de interlocução nas quais a língua se realiza. Apesar de uma determinada comunidade compartilhar de uma mesma língua, um mesmo sistema de signos e de regras para a organização dos signos em estruturas maiores, cada pessoa pertencente a essa comunidade faz um uso diferente do sistema. Essa diferença é o que define o conceito de fala. A fala é, então, um fenômeno individual que corresponde aos usos particulares da língua, oral ou escrita, pelos indivíduos. Qualquer mensagem que utiliza palavras orais ou escritas é um ato de fala. Então, um vídeo bem claro, né? Bem explicativo. Então, julgue as afirmativas a seguir assinalando C para certas e E para erradas. Então, de acordo com o vídeo que a gente acabou de assistir, né, na concepção de língua como instrumento de comunicação, a língua é entendida como uma produção individual organizada pelo raciocínio lógico. Sim ou não, pessoal? Não, ela não é individual, certo? A fala pode ser entendida como uso particular, seja oral, seja escrito, que o indivíduo faz do sistema linguístico, isto é, da língua. Sim, né? Então, lembrem que a fala, ela sempre é particular do indivíduo, certo? A língua como expressão do pensamento difere das concepções de língua como instrumento de comunicação e interação, porque considera as situações de interlocução nas quais a língua se realiza. Errado. O que considera como contexto, pessoal, é a língua como um instrumento de comunicação e não a expressão de pensamento, certo? Uma concepção tradicional nos estudos da linguagem é a de que a língua é um código usado para a expressão do pensamento, certo? Lembrando que essa é a concepção tradicional da expressão da língua como pensamento. Hoje em dia, nós levamos em consideração mais a língua como comunicação e interação. Tudo bem? E por último, a língua pode ser entendida como uma atividade social, não somente usada para comunicar, mas também para estabelecer a interação social entre os indivíduos. Corretíssimo. Certo? Sigamos. Terceiro ponto a ser abordado são as concepções de língua. Então, nós vimos no slide anterior, né, a língua como interação, forma de interação, uma língua como instrumento de comunicação e a língua como expressão do pensamento. Vamos iniciar falando da língua como expressão do pensamento, né, lembrando que é uma concepção tradicional, tá, nos estudos da linguagem, em que a língua ela é vista como um código usado para expressão do pensamento. Nessa concepção, a língua é produzida mentalmente de maneira individual sobre a organização lógica do raciocínio e as atividades comunicativas elas se realizam independentemente das circunstâncias situacionais, ou seja, das situações específicas, né, socio-históricas, culturais, políticas, né, em que ocorrem.
Então, lembrando que essa concepção é bem tradicional. Esse segundo ponto, a língua como um instrumento de comunicação, fala que a língua é um conjunto de códigos autônomos e externos, né, ao indivíduo, motivado socialmente, que serve essencialmente para a troca de informações. Enquanto uma, né, a expressão de pensamento tinha uma maneira individual, né, sobre a organização, lógico, do raciocínio, nesse segundo pensamento, como instrumento de comunicação, ela é um conjunto de códigos autônomos e externos ao indivíduo, né, motivados socialmente, que vai servir essencialmente para a troca de informações, né? Por isso que a gente chama de língua como instrumento de comunicação. Apesar dessa diferença de concepção, né, de uma para outra, os seguidores dessa corrente do instrumento de comunicação também acreditam, né, que há semelhança dos que concebem a língua como expressão do pensamento, que a atividade comunicativa independe do contexto de realização dos atos de fala, tá? E por último, mais recentemente, alguns teóricos têm essa nova visão de a língua como uma forma de interação. Essa nova concepção de língua, né, como forma de interação, considera como uma atividade social não somente usada para comunicar, tá? Mas também para realizar ações por meio da interação social e cognitiva dos indivíduos. Essa concepção ela vai diferenciar das outras duas porque ela leva em conta as situações específicas, né, os contextos nas quais a língua se realiza, tá bom? Então, a partir dessa explicação, observem essa afirmação aqui. Há grande diferença entre a interação de uma mensagem e o que foi comunicado efetivamente. O importante é o resultado, não a intenção. Essa citação do Bendler e Grinder remete à concepção de língua. Qual das três que vocês acham? Como eu disse, expliquei, né? Há pouco, ela traduz essa última forma, né, a mais atual, né, a forma de interação, a língua como forma de interação. Estamos claros? Adiante. Língua falada e língua escrita. A comunicação verbal ela pode ser oral e escrita, certo? Então acompanha aí o videozinho curto, tá bom? Língua falada e língua escrita. Há duas modalidades de língua, a oral ou falada e a escrita, que se distinguem porque apresentam características próprias, devido às situações comunicativas em que acontecem, mas que não se opõem completamente porque estão sujeitas ao mesmo sistema linguístico. Isso significa que a língua escrita não é melhor ou mais correta que a língua oral, como algumas pessoas tendem a acreditar. Uma modalidade é apenas mais adequada a um contexto comunicativo do que a outra. A escrita também não pode ser considerada uma transcrição da língua falada, porque não consegue reproduzir uma série de fenômenos da oralidade, tais como o ritmo da fala ou as expressões faciais e gestuais que acompanham a expressão oral. Além disso, o sistema ortográfico de letras não corresponde exatamente ao sistema fonológico de sons da língua. Apesar das diferenças, há textos orais que se aproximam da língua escrita, como numa conferência, por exemplo. Assim como há textos escritos que se aproximam da língua oral, como nas cartas e e-mails pessoais, ou nos bate-papos das redes sociais. O importante é a adequação da linguagem ao contexto comunicativo, seja em função da situação profissional, do grau de formalidade da interação
ou dos interlocutores. Outro vídeo bastante claro, né, de explicação, de exposição, né, dessas concepções, conceito básico sobre língua falada e língua escrita, lembrando da adequação da linguagem, né? Você tem que saber saber se comunicar, saber falar de acordo com o ambiente específico que você está, né? Então, eu não vou falar com meus professores da mesma forma que eu falo com meus amigos, né? Assim, com gírias, com impropérios, entenderam? Então, as modalidades oral e escrita da língua, qual é dessas afirmações que traduz, né, a modalidade oral e escrita da língua? A primeira diz, são distintas porque a escrita é regida pela norma padrão e a oralidade não. Será que é isso? Será que a oralidade ela não tem uma norma padrão? Ela tem, né? Apresentam características próprias em função do contexto em que são usadas. Sim, certo? Então, lembrando que elas, por mais que seja mesma língua, né, a falada e a escrita ela tem características próprias, tá bom? Elas não são iguais, certo? Elas não se opõem, tá? Porque tem a mesma regra linguística, lógico, com contexto específico, e elas não se equiparam do ponto de vista fonológico e ortográfico, até porque a falada a gente nunca fala do jeito que a gente escreve, né? Então a alternativa correta é a segunda aí, beleza? Bom, língua e adequação, né? Apesar das diferenças entre língua oral e língua escrita, há textos orais que se aproximam da língua escrita e textos escritos que se aproximam da língua falada. Bom, eu vou botar aqui um vídeo bem curtinho, tá? Pra gente esclarecer, né? Deixar claro que a língua falada não é a mesma da língua escrita, né? Tem diferenças, tá bom? Então, o que vai acontecer? Acontece que a escrita não é uma representação da fala. E os livros didáticos vivem dizendo, a escrita é uma representação da fala. Não, a escrita é uma representação da língua, assim como a fala é uma representação da língua. São duas formas de representar todo o sistema linguístico, são duas práticas discursivas, e não uma representando a outra. Isso não é verdade. Então, esse é um aspecto fundamental. Então, bastante claro aí o Marcuski, né, um linguista famosíssimo, certo? Nesse assunto. Então ele diz, né, que não é a mesma coisa. Então, sobre a oralidade escrita é correto afirmar o quê? As características do emissor não são identificáveis na modalidade escrita. Será que não são? A consulta a dicionários e outros textos é específica da modalidade escrita. É somente da escrita? Recursos para indicar a entonação são específicos da modalidade oral. E as pontuações? Perguntas. O planejamento e a revisão dos textos são possíveis na modalidade oral? São, né? Também. Características exclusivas de uma e outra modalidade são comuns. Então, cada uma tem uma característica específica. Por isso que o nosso mestre aqui falou, né, que elas são diferentes uma das outras, tá bom? Então a alternativa correta é o último ponto, tá bom? Esse penúltimo que eu disse que o planejamento e a revisão dos textos são possíveis na modalidade oral. São também, pessoal, mas isso aí é mais característico da escrita, tá? Que a gente escreve, reescreve. Na fala não, a gente fala, certo? E se a gente fosse corrigir, o que você falou já está dito, certo? Por mais que a gente tenha um planejamento posteriormente, beleza? Comunicação verbal e não verbal. Essa é bastante simples, né? Foi um assunto bastante batido em sala de aula. São exemplos característicos da comunicação não verbal. Então, qual desses aqui é não verbal? Fechar os olhos ao dormir é não verbal?
Não, não é uma comunicação não verbal, até porque não tem uma mensagem nisso, tá bom? Escrever uma carta de amor é não verbal? Com certeza não, né? É verbal, é escrita, certo? Levantar a mão para perguntar é não verbal? Sim, certo? Então você passou uma comunicação somente com o gesto. Rir ao escutar uma piada é não verbal? Sim, você demonstra que entendeu o assunto da piada. Negociar algo, noticiar algo sobre o trânsito. Noticiar, então, também não é não verbal, certo? É verbal. Você fala, você diz. Franzir a testa diante de uma dúvida? Sim, é não verbal. Fechar os olhos diante de uma cena de horror? Sim, é não verbal, porque você passa a mensagem de que não gosta de ver a cena, não quer ver. E preencher um formulário, óbvio que não é não verbal. Claros? Adiante. Para finalizar, né, nossa aula de hoje, então, percepção do artístico. O quadro abaixo é a reprodução de uma tela do pintor belga Magritte e se chama O Espelho Falso. Após analisar o quadro, julgue os itens. O espelho falso nos permite afirmar que é possível interpretar uma obra de arte sem extrapolar os limites da realidade? E aí? Claro que não. Né? A gente tem que extrapolar os limites da realidade, né? O contrário. O quadro apresenta uma pessoa olhando para as nuvens. Se a gente entender, a gente não tem essa mensagem clara, tá? O título O Espelho Falso relaciona-se diretamente com a ideia expressa no quadro porque a imagem refletida no olho não é real, é ficcional. Sim, o quadro é uma representação ficcional, impossível no mundo concreto, mas possível numa obra de arte. Isso é óbvio, até porque a obra de arte ela extrapola a realidade. O quadro apresenta um olho no qual se vê refletida uma representação do céu. Bastante claro essa imagem, tá bom? Bom, aqui eu finalizo a nossa primeira semana, tá? Espero que vocês tenham gostado e tchau, tchau, até mais.